Olá, pessoal! Chegamos aqui à nossa aula 15, nossa aula de física, e continuamos estudando sobre o universo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, lembrando que nós estamos no terceiro volume da apostila, página 166, e hoje falaremos sobre como medir a distância entre os astros, tá bem? A gente vai trabalhar com unidades de distância, volume 3, capítulo 18, página 166. O mesmo esquema que vocês já estão cansados de saber. Acompanhem com a apostila, com o caderno, façam as anotações. Ao final do dia, vocês podem me enviar as anotações e ou os exercícios, tá? Vocês podem mandar tudo, vocês podem mandar só os exercícios resolvidos, vocês podem mandar só as anotações. Enfim, é uma maneira de eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar a atividade, beleza? Então, como medimos a distância entre os astros? Como é que essas medidas são realizadas? Para a gente conseguir medir a distância de um objeto no espaço, na verdade, a gente precisa conseguir detectar a luz que esse objeto emite ou que ele reflete. Então, com base nos instrumentos que a gente tem aqui na Terra, com os telescópios, enfim, a gente consegue detectar essa luz que esse objeto vai conseguir emitir ou ele vai refletir. Então, para a gente conseguir detectar esse objeto, a luz tem que chegar aqui no nosso instrumento com intensidade suficiente para ser detectada. As estrelas, elas emitem luz, elas são fontes primárias de luz, então a gente consegue detectar a distância que esse astro está, que essa estrela está, a partir da luz que ela emite. Mas planetas, luas e asteroides não emitem luz própria, eles refletem a luz do Sol. Tá? Então, a luz do Sol bate nesses objetos refletem, e essa luz refletida chega à Terra, consegue ser detectada pelos instrumentos que nós temos, pelos telescópios, e aí a gente consegue também medir a distância destes astros, tá? Lembrando que não precisa ser a luz só do Sol, né? A luz de estrelas. Estrelas, no geral, elas vão emitir luz. Esses objetos que não possuem luz vão refletir a luz recebida pelas estrelas, tá bom? A gente fala do Sol quando a gente está falando aqui do nosso sistema solar, mas a gente sabe que existem outras estrelas no universo. As unidades de distância astronômicas em si. Temos 3 unidades. A unidade astronômica, que tem como símbolo UA, o ano-luz, que talvez seja a unidade aí que conhecemos, e o parsec, que é o PC. Primeiro vamos falar sobre a unidade astronômica, que é o UA. Equivale à distância média entre a Terra e o Sol. É uma unidade usada para medir distâncias dentro do sistema solar, tá? É bem, entre aspas, para pequenas distâncias, né? Quando a gente está falando de universo, nada é pequeno. Mas seria mais adequado para medir distâncias dentro do sistema solar. Tem como referência a distância entre a Terra e o Sol. E aí, se a gente fosse converter em quilômetros, seria algo aproximadamente na casa dos 150 milhões de quilômetros. Então, essa seria a distância entre a Terra e o Sol, aproximada, se a gente fosse usar as medidas de distância que a gente usa aqui para distâncias na Terra. Então, é muito mais fácil, obviamente, trabalhar com a unidade astronômica, né? Que uma unidade astronômica equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E aí a imagem vai ajudar vocês a entender mais ou menos essa distância. Aí você tem a distância entre a Terra e o Sol, equivale a uma unidade astronômica. Já a distância ali até Plutão equivale a 39,5 unidades astronômicas. Pessoal, tem na apostila de vocês, se vocês estão acompanhando a página, vocês vão observar que tem essas medidas de unidade astronômica para todos os planetas do sistema solar e para o planeta anão Plutão, né? Plutão é um planeta anão, mas ele não é esquecido no nosso sistema. A gente sempre acaba lembrando dele. Lembrando que ele não é um planeta, ele é um planeta anão. E a diferença entre esses dois termos a gente debateu na aula passada.
Já o ano-luz, ele é adequado para distâncias entre estrelas, né? Distâncias interestelares. Corresponde à distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Ano-luz, apesar de ter o termo ano, não é uma unidade de tempo, é uma unidade de distância. E se relaciona justamente com isso, a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano, tá? Um ano-luz aí vai equivaler a aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros. Bom, seria a minha relação em metros de um ano-luz. Então, é a distância que a luz percorre no vácuo durante esse tempo, né? Durante um ano. Como é que se chega a esse cálculo? A velocidade da luz, ela possui uma velocidade, né? A velocidade que a luz percorre no vácuo, de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Então, a luz percorre no vácuo 300 milhões de metros a cada segundo. O ano possui aproximadamente 31.557.600 segundos. Multiplicando esses dois valores, você chega nesse valor que vocês encontram aí na tela de aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros, tá? Muito mais fácil trabalhar com unidade ano-luz do que trabalhar com metro e quilômetro. Então, se usa um ano-luz. Mas, na verdade, essa nem é a unidade mais utilizada pelos astrônomos, apesar de ser a unidade mais conhecida por nós quando a gente fala de espaço. Por quê? Porque o ano-luz depende da velocidade da luz. É uma relação que não é muito exata, tá? Quando a gente fala de distância. Então, para os astrônomos e quem estuda o espaço em si, estuda o universo, a unidade mais utilizada é o parsec. O parsec, que provavelmente a gente nunca ouviu falar, mas está conhecendo agora, é uma unidade utilizada para medir distâncias ainda maiores que as distâncias medidas pelo ano-luz. Tá? Objetos bem distantes, objetos fora do sistema solar, por exemplo. Apesar do ano-luz também poder ser usado para isso. Aí, qual é a unidade do parsec? Né? Como é que a gente mede isso? Eu vou ler, por favor, não se assustem. É a distância da Terra que estaria de um objeto, tal que um observador no objeto veria o raio da órbita da Terra com tamanho angular de 1. Aí, nesse momento, você sente e chora, porque você não entendeu absolutamente nada. Na verdade, não. O parsec ele é uma relação. Aí tem a unidade para vocês direitinho. O parsec ele tem uma relação com o paralaxe. O que é o paralaxe? Coloca o seu dedo agora na frente do seu rosto, tá? E fixa no objeto que está atrás. E fecha um dos olhos. Agora, intercala esse olho, né? Abre o que está fechado e fecha o que estava aberto. Parece que o seu dedo mudou de posição. Parece que o seu dedo está dançando na sua frente. Mas o seu dedo não mudou de posição. A diferença é que os olhos eles têm ângulos diferentes, eles estão em angulações diferentes. Então, você consegue ver o objeto através de ângulos diferentes. Essa mudança que acontece é o paralaxe, a gente chama de paralaxe, essa variação. Agora, imagina isso numa escala muito maior, né? Usando para o universo. Obviamente, você não vai usar o movimento do seu dedo, você vai usar o movimento da Terra. Então, é como se você estivesse observando, a partir da Terra, um objeto em momentos diferentes. Você está observando a Terra, um objeto, por exemplo, de agosto, que é o que está na imagem. A Terra vai estar a uma determinada distância do Sol, e você vai medir esse mesmo objeto em fevereiro, em que a Terra já está a outra distância do Sol. E aí você conseguiria fazer uma triangulação e conseguir achar, então, o parsec, a distância em que esse objeto está da Terra. Ela é uma unidade muito complexa para a gente entender. Né? Aqui estamos no 9º ano, estamos começando a ver unidades de medida, aí você já chega numa unidade super complexa. Zero problema, é por isso, inclusive, que a gente, quando estuda o universo, quando a cultura pop, por exemplo, usa termos, ou faz um filme, ou faz uma série sobre o universo, a gente usa ano-luz, não usa parsec, porque o ano-luz é muito mais fácil de entender, tá?
Então, só para a gente ter uma relação, um parsec ele tem uma relação de 3 aproximadamente, vezes 10 a 6 metros, o que seria aproximadamente 30 trilhões de quilômetros, ou pouco mais de 3 anos-luz. Tá? Essa seria a minha relação com o parsec, aproximadamente, se a gente fosse converter o parsec para quilômetro, seria na casa de 30 trilhões de quilômetros. E a relação entre o parsec e o ano-luz seria aproximadamente de 3 anos-luz, tá? A apostila de vocês tem uma tabela sobre relação de conversão de unidade astronômica para ano-luz e ano-luz para parsec, tá? Só para a gente entender que essas unidades, elas se relacionam, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho então sobre a vida fora da Terra e a imensidão do universo. O universo é composto por aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia composta aproximadamente de 200 bilhões de estrelas. Mas nós só conhecemos um planeta com vida, que é a Terra. Então, amados, a pergunta que move milhões e milhões de mentes, né, que moveu milhões de mentes ao longo de toda a história da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Estatisticamente, é praticamente impossível. Se a gente olha só com o olhar da estatística, é impossível que em 2 trilhões de galáxias, cada galáxia tendo 200 bilhões de estrelas, só um planeta em toda essa imensidão do universo tem vida inteligente. Então, estatisticamente, é impossível que só a Terra tenha vida. Mas aí entram todas as outras questões que não se relacionam com estatística, que vai desde o campo da sua fé até o campo do mais cético, aí os campos mais teóricos, enfim, tem 1 milhão de explicações e teorias para explicar se somos ou não a única vida no universo. E isso alimenta, obviamente, a cultura pop ao longo de todos os anos e vai continuar alimentando. Basta a gente ver a quantidade, a infinidade de histórias, filmes, séries e por aí vai, que abordam, né, o conceito de vida inteligente fora da Terra. Então, os exoplanetas e a vida fora da Terra. Os exoplanetas são planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar. Então, essa é a definição de exoplaneta. Exoplanetas são planetas que orbitam estrelas, estão fora do sistema solar. Por que eles são importantes? Porque pense, né? A Terra orbita o Sol, que é uma estrela. E nós, né, na Terra, temos vida inteligente. Então, é muito mais fácil você achar vida inteligente em planetas que também estão orbitando estrelas. E esses planetas, eles são planetas que são mais propícios a você encontrar vida, enfim, vida, né? Mas dentro do sistema solar também existem outros locais, e aí nem são planetas, são satélites naturais de Júpiter e Saturno, que você pode encontrar vida. E por que você poderia encontrar vida? Porque você tem água no estado líquido, você tem uma atmosfera para proteger da radiação, tá? Então, isso propicia, cria um ambiente favorável à existência da vida. E aí você tem os 3 satélites, né? Que é Europa, Titã e Encélado. Encélado, né, que é o nome diferentão, foi dado em homenagem, né, aí parte da cultura da mitologia grega. Encélado era um gigante, um dos filhos de Gaia, um dos 4 gigantes, e era o menor, porém o mais inteligente. Aí, um momento conhecimento sobre mitologia grega. Exoplanetas também, né, continuando sobre isso, quem seriam essas vidas inteligentes fora da Terra? Podemos imaginar vários, né, conceitos de extraterrestre. Desde o extraterrestre conhecido pela Marvel, né, que aí são ETs muito legais, enfim, toda uma mudança de estrutura, vários tipos diferentes. Eu poderia botar a imagem também aqui de Star Wars, com seus vários planetas e Jedi, enfim, os extraterrestres têm a força e tudo mais. Mas você pode ir para uma outra vertente e achar que isso é muito
fantasioso, enfim, que os ETs pareceriam muito mais com o ET de Varginha. Essa imagem aí é uma imagem feita a partir da descrição das pessoas que avistaram o ET na cidade de Varginha. Para quem gosta de essa ideia de objetos voadores não identificados, essa ideia de UFO, de ufologia, a história do ET de Varginha ela é conhecida mundialmente nesse nicho, né, de ufólogos, de pessoas que estudam objetos voadores não identificados, que estudam interações extraterrestres na Terra, possíveis interações. E o caso de Varginha, gente, é surreal para quem um dia tiver interesse em procurar sobre. Tem toda uma relação com o exército, ou teve uma operação militar na área, pessoas sumiram, pessoas morreram, enfim. É um prato cheio para quem gosta de teoria da conspiração que envolve extraterrestres. Essa história é conhecidíssima e ela é ótima. Além, né, você pode pensar nessas criaturas, enfim, mas eu lamento informar para você e acabar com as suas esperanças, mas o que alguns cientistas acreditam ser o mais próximo de vida que a gente vai encontrar fora da Terra são bactérias. E por que bactérias? Porque bactérias têm uma alta resistência a diferentes cenários. A gente encontra dentro da Terra, por exemplo, bactérias vivendo em reatores nucleares, bactérias vivendo em vulcões. Então seria muito mais fácil encontrar como vida, e aí, né, o que a gente considera vida, e entre muitas aspas, fora da Terra seriam basicamente formas mais próximas a bactérias. O que também a gente pode pensar, e a gente volta àquele caso de em 200 trilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, você vai encontrar como vida bactérias. Então, se a gente botar nessa relação, a vida humana na Terra é a vida mais desenvolvida e inteligente. Nós que passamos o dia fazendo memes na internet. Nós somos a vida mais inteligente do universo. Né? Enfim, vamos ficar com isso na nossa mente. E aí a gente vai falar também sobre nesse capítulo sobre a exploração do espaço. O que também rende muito, essa aula tem que ser pequena, não posso ficar aqui falando sobre os vários fatos que aconteceram, mas basta a gente saber que a gente já tem atualmente sendo vendido pacotes para viagens turísticas ao espaço. Né? Então, olha a inovação, olha o tanto que a gente já evoluiu. E aí, né, o marco da história das missões espaciais, em 1957, a antiga União Soviética lançou o Sputnik, e esse satélite explodiu em órbita um ano depois, em 1958. Aí vale uma curiosidade. Estamos falando, né? Estamos no meio de uma pandemia, sim, a pandemia não acabou. E muito se está, né? Vários países, vários locais, vários laboratórios estão em busca da vacina. O que alguns estudiosos já chamam de uma segunda Guerra Fria, né? Um segundo momento de Guerra Fria, porque a corrida espacial foi o marco da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, porque né, quem conseguisse chegar à Lua, quem conseguisse fazer um marco maior espacial, né, mostraria toda o seu poder, toda a sua tecnologia, enfim, seria um país melhor, seria, né, no caso da União Soviética, seria essa relação entre socialismo e capitalismo, enfim, né, nas aulas de história vocês provavelmente já estudaram ou vão estudar sobre isso de maneira muito mais profunda, mas, enfim, a Guerra Fria foi um marco de disputas. E aí também a disputa tecnológica, né, as missões espaciais, a disputa no esporte, né, as Olimpíadas também têm uma relação muito própria sobre isso, enfim, a história também é super interessante. E o que a gente pode chamar aí de uma Guerra Fria 2.0, acontecendo agora, enfim, entre muitas aspas, tá? É que a vacina russa, ela ganhou o apelido, né, o pseudônimo de Sputnik. Né, fazendo uma menção à corrida espacial. Então, descobrir a cura do Covid, descobrir a vacina contra o Covid, aí está sendo também um território de disputa entre países. Mas aí, continuando, voltando aqui para as missões espaciais, a gente tem também, em 57, a Laika, que é uma cadela, foi lançada ao espaço. Tá? A gente considera missões tripuladas, missões que vão com
seres vivos, sejam eles animais ou pessoas, e não tripuladas, aquelas que carregam só equipamentos. Tá? 12 de abril de 61, a União Soviética, novamente ela, lança um astronauta, um cosmonauta que ficou orbitando a Terra. E aí você também tem outros marcos. Em 61, os americanos. O que está em azul foi feito pelos americanos, o que está em vermelho foi feito pela União Soviética, tá? Em 61, os americanos fizeram o mesmo feito, lançaram um cosmonauta, que também ficou em órbita da Terra. E aí você tem outros marcos. Em 63, a União Soviética lançou a primeira astronauta ao espaço, com o nome Valentina. Tá? Então, todas as Valentinas que estão nascendo agora, inclusive a minha filhada, que crianças que nasceram agora receberam seu nome, né? Valentina para meninas, Enzo para meninos. O nome Enzo eu não sei se você vai conseguir dar uma definição tão legal assim, porque o único Enzo que eu conheço é o filho da Cláudia Raia. Mas Valentina aí você já pode utilizar, que foi a primeira astronauta a chegar no espaço, lançada pela União Soviética. E aí, enfim, qual é o marco de missão espacial mais conhecido? Com certeza, a nave Apollo 11, que foi a nave que lançou, né, que chegou à Lua, nave tripulada. E aí você tem os dois astronautas, o Neil Armstrong e o Aldrin, o Buzz Aldrin, que foram os primeiros homens a pisar na Lua. O Armstrong foi o primeiro, né? E aí aquela célebre frase, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, fincou a bandeira dos Estados Unidos na Lua. E muitos acreditam, aí vai uma teoria da conspiração parte 2, que isso foi tudo um grande fake, que a bandeira era uma foto, era um cenário, enfim. Aí também tem uma grande teoria da conspiração, mas eu acho que essa é muito mais teoria da conspiração mesmo. Né? Você tem diversas provas que o homem chegou à Lua, como objetos, experimentos, experiências que foram feitas, enfim. Bastante coisa foi feita na Lua, não foi só um passo e uma foto. A missão, obviamente, ela teve muitos resultados diferentes. E aí você também tem uma curiosidade. Parte do Brasil foi na missão Apollo 11, na verdade a gente não sabe se foi efetivamente na missão, mas Águas de Lindóia, que é uma região aqui no Brasil, no Sudeste, em São Paulo, ela tem uma água que tinha considerada uma água com teor radioativo muito alto, enfim, uma água com várias propriedades. E aí parte dessa água foi envasada e foi levada para, teoricamente, ser colocada na Apollo 11. Inclusive, a prefeitura lá de Águas de Lindóia, você tem a parte ali do almoxarifado falando que a água foi envasada e que o destino era, efetivamente, eu esqueci o nome, mas não a estação espacial, o local ali nos Estados Unidos que foi responsável pela... Gente, me esqueci a palavra. Mas, enfim, quando o foguete é lançado, pelo lançamento, obviamente, da Apollo 11, tá? Então, a gente pode ter aí um pedacinho do Brasil na viagem que levou o homem à Lua, ok? E aí, aqui tá tampado com planetinha, mas na apostila de vocês é porque a imagem ficou muito distorcida. É o nosso astronauta, o Brasil tem um astronauta, inclusive foi o primeiro sul-americano, que é o Marcos Pontes, que é o atual ministro da Ciência e Tecnologia, que inclusive teve que dar algumas entrevistas falando que sim, a Terra ela não é plana, né? Então, veja o nível de talvez os seres mais inteligentes do universo, mas tudo bem. Hora 2, exercícios, a hora que vocês mais gostam. Vocês vão fazer 5 exercícios super rápidos. Esse tema é muito tranquilo. Página 173 dos exercícios 8, 9 e 15. Página 174 dos exercícios 22 e 23. Só lembrando aqui uma coisa que eu acabei não falando, que ainda existem pesquisas, né? Ainda existe, a gente falou aqui de coisas que aconteceram, por exemplo, o último marco aqui está em 72. A corrida espacial ela não acabou, né? As missões espaciais não acabaram. A gente tem, inclusive, hoje em órbita, a Estação Internacional, a Estação Espacial Internacional. E aí, astronautas de vários países fazem viagens até essa estação e lá fazem pesquisas e tudo mais. É um marco de cooperação internacional. Então, não é mais uma corrida para ver quem é o melhor país. Você tem a Estação Internacional e ela é um marco, né, de desenvolvimento
e também de integração entre vários países em organismos internacionais para manter essa estação. Inclusive, o Marcos Pontes fez uma viagem para a Estação Espacial Internacional, tá? Inclusive, se a gente conseguir, der tempo, meu computador me ajudar, pelo Google a gente consegue visitar a estação. Tá? Então, se tudo der certo, eu vou colocar para vocês para a gente fazer a visita. Se eu não conseguir, eu vou postar o link e vou explicar o caminho, como é que a gente consegue visitar a estação espacial sem sair do conforto das nossas casas, beleza? Então, os exercícios estão aí, a gente se vê na aula daqui a pouquinho.